Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: "Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo." Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: "Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim." Então Maria perguntou ao anjo: "Como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra." E o anjo a deixou e partiu. Pai, estamos diante da tua palavra e pedimos a intervenção do Espírito, a unção, o poder que vem do Senhor para transmiti-la na graça e na direção do Senhor. Que o Senhor abra entendimentos, corações, e que haja espaço para semear salvação, edificação, e tudo isso para a glória do Senhor, para a glória do teu nome. Amém. O que é fé? Se te perguntarem, me defina fé, como você definiria para alguém o que significa fé? Se alguém me perguntasse: "Pastor, o que é fé?" eu perguntaria: que tipo de fé? De que fé você está falando? Porque é possível entender a fé pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, é possível entender a fé como uma confissão, como um conjunto de verdades que nós cremos, e então dizemos: esse conjunto de verdades definem a minha fé. Eu professo essas verdades como verdades que eu creio. Por exemplo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra. Primeira linha do credo apostólico. Creio em Jesus Cristo como Filho de Deus. Creio no Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, derramado sobre todos aqueles que creem. Então essas verdades que nós anunciamos, que nós cremos, são a nossa confissão de fé. Em alguns momentos a Bíblia chama isso de a fé. Por exemplo, Judas, não o Iscariotes, mas irmão de Jesus, que escreveu a carta de Judas, uma carta antes ao Apocalipse, ele diz assim a respeito da fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Paulo diz: guardei a fé. Que fé é essa?
a sã doutrina, o conjunto de verdades que compõem a nossa fé. Então, fé pode ser entendida como uma confissão. Essa é a nossa confissão, essa é a nossa fé. Agora, a fé pode ser entendida também como uma convicção que se vem pelo ouvir e o ouvir da palavra e que não carece de provas. Você ouve e nasce no seu coração uma convicção de que isso é verdade. Não precisa ser provado, eu sei que é verdade. Por exemplo, se eu te perguntar assim, você crê em Deus? Você crê que Ele existe? E você me responder, se um dia Ele aparecer para mim, eu creio. Então eu te respondo, você nunca terá fé. Porque quem não tem fé, mesmo que veja, não vai crer. Porque Deus pode aparecer para essa pessoa, falar com essa pessoa, e depois de 5 minutos essa pessoa está se perguntando, será que foi Deus mesmo? Será que o que eu ouvi... Não, eu devo estar cansado. Acho que eu estou vendo coisas. Uma vez Jesus disse assim a Marta, Ele não disse, se você ver, você vai crer na glória de Deus. Mas Ele disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Então não é ver para crer, é crer para ver. Quem crer, ver. Quem não crer, não ver. E mesmo que veja, não crer. Por isso, uma definição de fé em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, é: fé é a firme convicção das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Fé não vem pelo ver. Fé vem pelo ouvir. Terceiro, a fé pode ser entendida biblicamente também como um dom, uma capacidade sobrenatural, não apenas para crer em proezas, mas inclusive para realizar proezas. Por exemplo, Paulo fala a respeito dessa fé que realiza proezas, em 1 Coríntios, capítulo de número 13, quando ele disse assim a respeito, se eu tivesse fé capaz de mover montanhas, mover os montes. Jesus disse a respeito dessa fé. Ele disse, se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diria esse monte, saia daqui para colar, e assim aconteceria. E houve pessoas na história que receberam de Deus uma porção dobrada de fé. Como, por exemplo, um tal de George Miller, que ficou conhecido como o apóstolo da fé. Ele viveu na Inglaterra do século XIX e sustentou mais de 2.000 crianças órfãs, sem ter um tostão. Fundou 5 orfanatos, sem ter nenhuma condição. E as ofertas vinham para tudo isso em resposta às orações. E tem muitas histórias a respeito desse homem de fé, inclusive uma que um dia não havia mantimentos para café da manhã das crianças, e ele pediu que assim mesmo as crianças fossem ao refeitório e agradecessem pelo alimento, e assim se fez. E depois da oração diz
o testemunho que alguém bateu na porta e era um viajante que transportava pães para uma outra cidade, e o seu transporte quebrou, e diz assim: olha, meu transporte quebrou, os pães vão se estragar, eu queria saber se vocês aceitam essa doação. E aí diz que as crianças vibraram. Fé? Eu te pergunto, você tem fé? Que tipo de fé é a tua? Como está a tua fé? Quais são as características de uma verdadeira fé? Então, primeiro, fé, que é fé de Deus, ela vai além daquilo que se pode entender. Ela está além da razão. Mas isso não significa que ela seja irracional, que ela esteja aquém da razão. Mas significa que ela é supra-racional. Ela vai além daquilo que a mente pode entender, verdades que só podem ser recebidas pela fé, que estão além. Vão além da nossa capacidade humana de entender pela nossa lógica cartesiana. Então, por exemplo, crer ou entender que Deus é eterno. Não apenas no sentido de que Ele nunca terá fim, mas no sentido de que Ele nunca teve um início. Sempre existiu. Como entender alguém que sempre existiu? Não teve um começo. Se tudo para nós, para existir, precisa ter um começo, pela fé. Como entender que quando Cristo voltar, todo olho virá, se a terra é redonda? Como? Como entender que Deus Pai é chamado de Deus, Jesus é adorado como Deus, o Espírito Santo, em Atos capítulo de número 5, é referido como Deus? São três pessoas diferentes e ao mesmo tempo um só Deus. Então não é coisas que são irracionais, mas que são supra-racionais, que a gente não recebe pela nossa capacidade de entender, mas pela nossa capacidade de crer. Como foi no caso da Maria aqui, quando chega o anjo e diz: salve agraciado, o Senhor é contigo. No devido tempo você vai ter um filho, e esse filho vai se chamar Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. E aí então ela pergunta: mas como pode ser isso, visto que não conheço o homem na intimidade? Então não é que ela não creu, como foi o caso de Zacarias um pouquinho antes, e que por isso ficou mudo. Ela creu. Ela só não entendeu como isso poderia acontecer. Ela se alegra com a notícia, e de tanta alegria ela mal pode acreditar. Tanto é que depois ela vai escrever um hino a respeito que Deus se lembrou da sua baixeza. Então ela é como uma pessoa que recebe uma notícia tão boa. Ela acredita. Mas pergunta: como que vai ser isso?
Ela então aceita o chamado de Deus de viver pela fé, que não significa tentar Deus. Senhor, se o Senhor existe mesmo, eu vou pular daqui, o Senhor me segura lá embaixo. Isso não é fé. Senhor, eu vou orar e exatamente como eu orei vai acontecer. Pode até ser fé em casos de pessoas que receberam esse dom sobrenatural a mais. Mas na maioria dos casos poderia ser melhor definido como pensamento positivo. Fé, viver pela fé, é viver segundo a palavra de Deus, ainda que não se entenda ou se possa compreender, a princípio, completamente. Por exemplo, você pode não entender porque a Bíblia diz que, em certos casos, para ser curado, é necessário confessar pecado. Mas você diz, eu não entendo, mas se a Bíblia está dizendo, deixa eu procurar alguém. Deixa eu ir lá falar com o pastor Anthony. Deixa eu marcar uma hora com ele para conversar com ele. Você pode não entender porque você pescou a noite inteira, não pegou nada, e aparece Jesus e diz, volta para o mar, e lança de novo a rede. Senhor, eu pesquei a noite inteira, e eu não peguei nada. Sou pescador profissional. A melhor hora de pescar é à noite. Já vi que o mar não está para peixe. Mas debaixo da tua palavra, eu vou. Você pode não entender por que continuar orando por uma situação que aos teus olhos já está perdida. Mas se Jesus disse, orai sem cessar, sem esmorecer, igual a viúva que ficava batendo na porta do juiz, então ok, vou orar mais uma vez. É igual quando você vai ao médico. Você não entende como aquele comprimidinho vai te curar, vai te ajudar. Mas você toma. Por quê? Porque você confia que Ele sabe o que está falando, ainda que você não entenda. Então a sua fé não é medida pelo tanto que você diz que acredita. A tua fé é medida pelo quanto você obedece. Por isso que fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, pode ser traduzido por fidelidade. A fé se mede pela fidelidade. Quem crê, obedece a palavra do Senhor. Quem não obedece é porque, no fundo, não creu ainda na palavra do Senhor. Então, essa é a primeira característica da verdadeira fé. Ela responde em obediência à palavra que se ouviu do Senhor. Essa é a primeira característica da verdadeira fé. Se eu creio, não sei como vai ser isso, Senhor, mas eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui
o servo do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Segunda característica de uma fé verdadeira é que a fé verdadeira, ela adentra todas as áreas da vida. Todas. Igual água. Onde tem um espaço, ela entra. Ela não fica só na área religiosa da vida. Por exemplo, a Maria. O que uma moça no tempo da Maria podia esperar da vida? Ela podia esperar encontrar um bom rapaz, ser mãe e criar os filhos no temor do Senhor segundo a sua fé. Era isso que uma moça do tempo de Maria, na Palestina, em Israel, podia esperar e desejar da vida. Aí um dia aparece um anjo e diz para ela: olha, Maria, eu sei que você está aí noiva, que você vai se casar, você está fazendo um enxoval, que vocês estão procurando apartamento. Mas Deus tem um outro plano. Deus te escolheu para ser a mãe do Salvador. E aí quando a Maria diz sim para esse plano, e o anjo diz que essa concepção vai ser sobrenatural, vai ser porque o Espírito Santo vai vir sobre ela, e ela diz sim, ela sabe tudo que ela está colocando em risco. Ela estava colocando em risco, por exemplo, a sua reputação. Porque iam perguntar para o José: escuta, estamos vendo aí a Maria com barriga. É teu? E ele ia responder que não. Ela podia perder o seu casamento. Inclusive o texto bíblico lá em Mateus vai dizer que quando José percebeu, pensou em divórcio. Para não difamar a moça. Porque iam perguntar para ele se era dele. E ela podia perder a vida. Porque, irmão, 2000 anos atrás, lá na Palestina, aparecer grávida não do marido era apedrejamento. Então ela sabia de tudo isso. Pela fé aceitou mudar tudo que tinha planejado para a vida. E de fato mudou a vida. Porque ao invés daquela vida pacata que ela teria em Nazaré, ela passa a seguir a Jesus, muitas vezes no seu ministério. Porque fé, irmãos, não define só que igreja você vai ou se não vai. Se você vai na igreja batista, ou se você vai na igreja reformada, ou se você vai na Assembleia de Deus, ou se você não vai em nenhuma. A fé não define só a sua convicção a respeito de batismo, se é por aspersão, se é por ablução, se é por imersão. Fé, ela define como você escreve lá no WhatsApp. Como você escreve lá no Facebook. Como você responde ou não responde e-mail. Como você trabalha quando não estão olhando e quando estão olhando. A fé, que é fé, define como você trata o marido. Como você trata os filhos. Como você dirige.
como você vê o outro, como você vive. Porque senão fica igual eu ouvi de um irmão que estava jogando uma partida de futebol num campeonato entre igrejas. Isso nunca dá certo, mas os irmãos fazem ainda. É um campeonato de futebol entre igrejas. E aí, irmão jogando e o outro time lá da outra igreja batendo. Aí teve uma hora assim que o irmão reclamou e parece que fez menção de Jesus lá, não sei, de fé. Aí um adversário olhou para ele e falou assim, ó, irmãozinho, Jesus está lá fora, ó, aqui é futebol. É futebol. Aqui é negócios. Aqui é negócios. Então, se a sua fé só faz diferença num domingo, dentro de um templo, então não é fé, é crença. E crença não salva ninguém. Porque Tiago diz assim, você crê que Deus é um só? Ótimo! Os demônios também estremecem. Grande coisa. Grande coisa. Terceiro, uma fé verdadeira nunca morre. Nunca morre. Nunca morre. Alguém que experimentou a verdadeira fé nunca poderá dizer, aconteça o que acontecer, perdi a fé. Então você nunca teve fé. Eu, como pastor, já acompanhei muita gente em sofrimento. Eu já acompanhei gente que perdeu ente querido muito cedo. Muito antes da hora. Eu já tive que acompanhar gente que teve problema na sala de parto. Já tive que acompanhar gente que sofreu um acidente sério. Já tive que acompanhar gente em estado terminal. E todas as vezes que eu tinha que acompanhar gente assim, e confesso que ainda acontece isso, eu me pergunto e me perguntava, será que essa pessoa, por causa disso que aconteceu na vida dela, vai perder a fé? Essa era a minha preocupação pastoral. Será que esse irmão, por causa disso, vai perder a fé? E sabe o que eu fui aprendendo com o tempo? Que fé enfraquece. Fé entra em crise. Fé, inclusive, esmoece. Mas fé que é fé, não morre. Não morre. Por exemplo, o caso de novo da Maria. Você prestou atenção qual foi a promessa do anjo, ou melhor, de Deus por meio do anjo para Maria? O anjo vai dizer que o destino do filho da Maria era o mais sublime possível. Se atentou aí para o versículo de número 32? Diz assim, ele será grande, se chamará filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Trono. Ou seja, a posição mais alta que um judeu poderia sonhar na vida. Trono de Davi. Rei de Israel. Era essa promessa. Aí vão se passando os anos e a Bíblia diz que Maria guardava as coisas no coração. Ela não se esqueceu. Ela guardou. Um dia um anjo apareceu para mim. Eu estava desposada ainda com José. E ele me disse que eu seria a mãe do Messias. E que Deus daria ao meu filho o trono
de Israel, trono de Davi. Aí eu pergunto a você, o que passou na cabeça da Maria quando ela olhou para o seu filho e, ao invés de vê-lo no trono de Israel, tê-lo visto na cruz? Ao invés de vê-lo no ponto mais alto que um judeu poderia alcançar, o viu no ponto mais baixo que uma pessoa podia chegar. Cruz. Cruz. O fato não batia com a fé. Se eu fosse pastor da Dona Maria, nessa hora que eu visse a cena, Jesus na cruz, Maria lá aos pés da cruz com duas lá que talvez tentassem segurar a coitada, eu talvez me faria essa pergunta que sempre me acompanha: será que a irmã vai perder a fé? Porque o fato está sendo muito duro e não corresponde em nada com o que ela ouviu do anjo. Nada. Deixa eu te falar uma coisa, viu? Nem sempre os fatos vão bater com a fé. Mas a sua fé não vai morrer. Porque se você vira um pouquinho as páginas e vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, está escrito assim, que os discípulos... Vou ler para você, eu não ia ler, mas eu vou ler. Atos capítulo de número 1, versículo de número 14. Diz assim: e unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então aprenda uma coisa: nem sempre os fatos da vida vão bater exatamente com a fé. Mas por que quando isso acontecer na sua vida, que aconteceu uma coisa, você olhar assim para a coisa, para o fato, e dizer assim, isso aqui não está batendo com a minha fé, com o Deus que eu creio, com o Deus que promete cuidar de mim, com o Deus que me prometeu um futuro, com o Deus que prometeu paz, não está batendo. Quando isso acontecer na sua vida, não perca a fé. Não perca a fé. Por duas razões. Primeira, porque o fato, às vezes, dos fatos não baterem com a fé, não significa que a fé seja falsa, ou que o fato não seja fato. Mas pode ser que a fé não esteja totalmente informada ou devidamente informada, ou você está vendo apenas uma parte do fato e não todos os fatos. Você está vendo uma peça do quebra-cabeça, mas não todo o quadro. Você está vendo um lado da moeda, mas não os dois lados, como foi o caso da Maria. O anjo disse para ela que o filho dela ia para o trono, mas não disse que para chegar no trono tinha que passar antes pela cruz. Mas um dia Maria vai ver Jesus no trono. E ela vai dizer: o que o anjo falou era verdade. Então, ou você não pode estar com a fé totalmente informada,
Ou você ainda não está vendo todos os fatos? Todos os fatos. A Bíblia diz que quando chegarmos no céu e vermos como Deus resolveu todas as situações, nós não vamos fazer perguntas, nós vamos louvá-lo. Grandes são as tuas obras, justos são os teus caminhos. Senhor Todo-Poderoso, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? E segundo, porque a sua fé, a Bíblia diz, é como ouro. Aliás, é mais preciosa que o ouro. Porque o ouro, embora provado pelo fogo, não é destruído. Assim também é a nossa fé. Ela passa pelo fogo, mas ela não é destruída. Eu lembro do meu pai contando o caso de estar num velório. O homem havia perdido seu filho moço num acidente de moto. E aí o meu pai diz assim, que aquele senhor que havia perdido seu filho num acidente de moto, em determinado momento lá do velório do filho, um jovem, ele procura uma cadeira, se senta, pega o seu netinho, coloca no colo, abre um inário e começa a cantar: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Por isso eu te pergunto, eu não sei como está a tua fé, mas te digo, não perca a fé. Guarde a sua fé. Permaneça na fé. Aconteça o que acontecer, ande na fé. Ande na fé. Em Deus, em Jesus. Porque como diz 1 Pedro 1, 7 a 9, nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Pois sem tê-lo visto, vós o amais. E sem vê-lo agora, crendo, exultais, com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Assim seja. E que o Senhor, pela sua graça, guarde e fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.